Fala, Dev. Gabriel aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a instalação do Android Studio, continuando os vídeos de configuração de ambiente. E primeiro de tudo, precisa baixar o instalador do Android Studio. Então, clica aqui em Download, acessa o site developer.android.com/studio, ou você procura a opção de download, clique em fazer em download, aceita os termos e aí você salva o arquivo que você está baixando. Demora um pouquinho porque ele é relativamente grande, mas antes de fazer a instalação dele, tem algumas configurações que eu faço para usar o Android Studio, o emulador do Android, em conjunto com o WSL, tá? Eu não sei, eu tentei pesquisar, eu não sei se ele já vem automaticamente configurado do jeito que eu gosto. Então eu acabo fazendo essa configuração que pode ser considerada manual, e até agora também não vi nenhuma parte do sistema ou documentação falando que do jeito que eu estou fazendo está depreciado, não se faz mais, tá? Mas vamos usar a problemática aí. Deixa eu minimizar aqui enquanto ele baixa. Eu vou abrir as opções de ativar e desativar funcionalidades do Windows. Essa janelinha aqui, ó, Windows Features, tá? E aí eu tenho o costume de marcar algumas janelas aqui, principalmente quando eu vou usar o Android Studio junto com o WSL, tá? E essas janelas são o Hyper-V. Eu vou explicar o que mais ou menos cada uma dessas funcionalidades está fazendo. O Hyper-V, deixa eu descer mais um pouco aqui, ver se eu lembro. O Virtual Machine Plataforma, Windows Hyper-V Plataforma e o Windows Subsystem for Linux. Se você já fez a instalação do WSL, provavelmente você já tem isso aqui marcado, tá? Se não, se marcar, eu acho que não dá em nada, ele só abaixa mais algumas features, mas o ponto aqui não é esse. O emulador do Android Studio, até as primeiras versões do WSL, eles não conseguiam rodar na mesma máquina, né? Porque o emulador do Android Studio utilizava uma outra tecnologia, enquanto que o WSL, que é um tipo de virtualização, né? Assim como o emulador do Android Studio também é virtualização, utilizava uma tecnologia diferente, tá? E agora eu não lembro em que ano que foi, mas em meados de alguns anos aí, eles lançaram o Hyper-V Platform, que aí você consegue rodar o Android Studio e o WSL em conjunto. O emulador do Android Studio ele vai começar a utilizar esse Hypervisor Platform aqui para fazer a emulação do sistema, tá? Então marca essa opção, de preferência marca essa opção. E eu marco o Hyper-V porque se eu quiser ter uma máquina virtual e usar na máquina virtual fazer algum teste, coisa do tipo, eu já tenho um Hypervisor ali para mim brincar um pouco, tá? Mas aí tem um pequeno porém, né? Que aí cada um dá os seus pulos aí. Se você observar, deixa eu abrir settings aqui. Em configurações, sistemas, about. Aqui, ó, a gente, cadê sistema operacional? Eu estou utilizando uma versão do Windows Pro. Você não consegue fazer isso na versão do Windows Home, tá? E aí você precisa de uma versão de Windows Pro, ou pelo menos fazer essa configuração do jeito que eu estou fazendo aqui. Se eu não me engano, você também pode instalar um Android Studio e fazer o uso do aparelho celular físico se você tiver algum problema para rodar os dois emuladores, tá? Como que tá essa tecnologia hoje? Se você não tem uma versão Pro, se ele consegue rodar normalmente,
Se eu não me engano, consegue, tá? Sem problema nenhum. Eu só faço desse jeito aqui, porque foi do jeito que eu aprendi, tá funcionando até agora. E aí eu resolvi não mudar, né? Eu sei que dá para baixar, instalar. Já mexi um pouquinho ali, mas eu ainda tenho o costume de fazer desse jeito aqui só para garantir que eu tenho meu computador funcionando perfeitinho. Então eu vou dar um OK aqui e ele vai começar a aplicar as modificações que eu fiz. Enquanto isso, eu vou ver como que tá o download ali do Android Studio. Bom, ele já terminou, deu 1.3 GB. Então, enquanto tudo finaliza aqui, eu vou pausar e depois eu volto. Porque aqui ele vai pedir para mim fazer o reboot. Fala Dev, voltando aqui, então vamos continuar a instalação do Android Studio. Como podem ver, o instalador foi baixado aqui. Aí para fazer a instalação, eu prefiro executá-la como administrador sempre. A maioria das ferramentas que eu utilizo eu instalo como administrador. E aí eu dou run e a gente vai configurar aqui os SDKs, os emuladores e tudo mais, tá? Ele vai pedir permissão para ser executado, você dá um sim. Bom, ele demorou bastante para abrir aqui. Não sei porque eu acho que eu estava com algum processo aberto aqui. E agora ele está com o setup aberto. Só o mesmo de sempre, Next. Verificar o que você quer fazer a instalação. Eu utilizo bastante o emulador, então eu vou deixar marcado Android Virtual Device. A localização do nosso Android Studio. Próximo, instalação e beleza. Concluída a instalação, próximo, vamos iniciar o Android Studio. Deixa eu fechar essa janela aqui, até jogar isso aqui no lixo. Beleza. E ele carregou aqui na outra tela o instalador, então eu vou desconectar as telas aqui só para mostrar como é que tá. Bom, tá aqui. Então ele pergunta se você quer participar daquele programa de telemetria, né? Vou falar que eu não quero. E agora ele vai iniciar o setup de configuração. Então você dá um next. Eu gosto de fazer uma instalação customizada e eu recomendo você também fazer a customizada. Next. Selecionar aqui, eu deixo tudo o que ele tem por padrão aqui, tá? E a única coisa que eu faço modificação é justamente essa pasta aqui. Tem que tomar cuidado, porque se você tiver um caractere especial no seu nome, essa SDK aqui ela não vai funcionar, tá? Essas configurações que você está fazendo aqui não vai adiantar de nada. Simplesmente por causa desses caracteres especiais. Isso aqui acontece em ambientes Azure. Eu reparei lá no ambiente da rede do estado, onde que a gente trabalha, isso aqui acontece, tá? Eu também, se eu não me engano, acho que eu já tive um problema com espaço aqui, tá? Eu não lembro exatamente que pastinha que foi que tinha um espaço. Mas então, o que eu faço? Eu clico aqui e eu gravo direto na minha pasta de disco C. Eu tenho o costume de fazer uma nova pasta que eu chamo de SDK ou SRC. E aqui eu vou colocando as tools, as SDKs que eu estou utilizando. Então, no caso aqui eu tenho Android e vou selecionar essa pastinha. Agora ele vai fazer o download da SDK nesse diretório aqui, c2./src/android. E eu dou um próximo. Tá bom, isso aqui tudo bem. E agora ele vai baixar tudo isso daqui, inclusive o instalador do Hypervisor, que eu falei que eu ia usar lá na marcação. Tá? Se você estiver usando Android Home, ele apareceu aqui, então significa que o seu emulador vai utilizar o Hypervisor. Tá? E aqui eu vou dar um Next, eu vou aceitar as licenças do Android, Next, e ele vai baixar o Android. Ele finalizou aqui, então vou dar um Finish.
E ainda não terminei as configurações, ainda tem mais algumas coisas que eu gosto de mexer. Aqui no gerenciador de SDK, eu instalo mais algumas ferramentas. Eu vou marcar aqui a SDK com a API 35 para desenvolvimento do React Native, que é o recomendado na documentação. Em SDK Tools, às vezes eu preciso utilizar a command line, então já é bom ter ela baixada aqui. Tá? E aí eu dou um OK. E ele vai começar a baixar SDK 35 para o Android. Feito o download aqui, eu dou um Finish. E o ambiente Android também está configurado. Vou dar um fechar aqui e até o próximo vídeo.